Da limpeza ao respeito ao uniforme escolar e outras exigências, aqui estão algumas das regras e peculiaridades que caracterizam as escolas no Japão. Como muitos estudantes no mundo inteiro, os jovens japoneses aguardam ansiosamente o início do ano letivo para conhecer seus colegas de classe e a vida escolar. No Japão, o ano letivo começa em abril. Isso mesmo, começa na primavera, quando as flores de cerejeira estão brotando. Os estudantes japoneses começam as aulas com o retorno dos belos dias, e seu ano letivo é dividido em 3 períodos, do início de abril a meados de julho, depois do início de setembro ao final de dezembro, e finalmente do início de janeiro ao início de março. Isto lhes permite ter férias em todas as estações, incluindo várias semanas no verão. Porém, devido a este sistema educacional único, as crianças japonesas em idade escolar têm apenas 2 ou 3 semanas no máximo entre os anos escolares. Em outras palavras, eles não têm grandes férias no final do ano. Por outro lado, devido a esta diferença entre as escolas japonesas e ocidentais, pode ser difícil para os alunos mais velhos iniciar o ano letivo em setembro, se eles tiverem que continuar seus estudos no exterior. Mas os japoneses estão acostumados com seu sistema educacional e não gostariam de ver as árvores perderem suas folhas alaranjadas ao invés das cerejeiras no início das aulas. Bom, é isso que os diferencia das outras crianças do resto do mundo. Os estudantes japoneses almoçam na escola, uma prática que remonta a 1889 no Japão. E como todos nós, eles gostam de comer bem, e alguns até mesmo desejam um bom hambúrguer ou batatas fritas para o almoço. Mas nas escolas japonesas, especialmente nas escolas de ensino fundamental e médio, não há hambúrgueres ou batatas fritas, apenas refeições boas, saudáveis e equilibradas, cuidadosamente preparadas por cozinheiros usando produtos sazonais, com um cardápio decidido por nutricionistas. Os estudantes recebem pratos de vegetais, peixe, carne, sopa e arroz, assim como uma garrafa de leite. Eles compartilham suas refeições nas aulas, às vezes com seu professor, o que torna seu relacionamento com ele muito mais amigável. Com esta dieta equilibrada, os estudantes adquirem os nutrientes essenciais necessários para sua saúde e crescimento, embora estas refeições nem sempre sejam do seu agrado. Mas eles sabem que não têm escolha, e são encorajados a usar seus pauzinhos até o último grão de arroz, para não ter desperdício de alimentos. Graças a esses almoços escolares, os estudantes japoneses têm muito boa saúde, e são até considerados entre as crianças mais saudáveis do mundo, com um dos menores índices de obesidade. Você está gostando desse vídeo? Então não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Vamos continuar! Depois de passar um bom dia na escola, os estudantes japoneses estão muitas vezes ansiosos para voltar para casa, ou para seus clubes para outras atividades. Mas antes de saírem da escola, eles têm mais uma tarefa a cumprir: limpar a escola. Os estudantes japoneses são ensinados a limpar sua escola desde muito cedo. Na verdade, o pano, ou zokin, faz parte da lista de suprimentos da escola. No Japão, esta prática é chamada de Ozouji Jikan, que significa tempo de limpeza. Tanto em escolas públicas quanto privadas, os alunos limpam diariamente as salas de aula e áreas comuns, como banheiros, às vezes com a ajuda dos seus professores. Além da limpeza diária, eles também fazem Ozouji na véspera das férias, durante as quais eles limpam a escola de cima para baixo. Isto lhes permite manter a sua escola limpa durante todo o ano. Porém, devido a esta prática, que pode nos parecer estranha, os estudantes japoneses muitas vezes despertam a curiosidade, especialmente no Ocidente. De fato, muitos estudantes de outros países que não estão acostumados a limpar suas escolas depois das aulas acham estranho que os próprios alunos limpem. Mas isso não muda as mentes dos estudantes japoneses, que em vez disso se orgulham muito de fazer esta tarefa. Isso é o que reforça sua imagem como cidadãos responsáveis que eles são conhecidos por serem. Além disso, graças a esta prática comum no Japão, os estudantes japoneses poderiam um dia se tornar um grande exemplo para muitas escolas em todo o mundo. A cada dia de aula, os estudantes japoneses se preparam para a escola e prestam atenção especial aos seus trajes para ficarem bem vestidos. Você acha que eles são livres para usar o que quiserem? Bom, não, porque nas escolas japonesas, os alunos usam um uniforme escolar chamado Seifuku. Todos os dias eles usam este uniforme, que geralmente consiste de uma camisa
camisa de saia estilo marinheiro para meninas e um casaco curto para os meninos. Às vezes, camisas brancas, gravatas, meias brancas, sapatos e outros acessórios estão incluídos no uniforme. Vestindo o Seifuku, os estudantes geralmente parecem bem inteligentes e preparados. Porém, isso limita sua liberdade de vestir. Em algumas escolas japonesas, os requisitos não se limitam ao uso obrigatório do uniforme, mas também se referem à cor da roupa íntima. E então, além da aparência da roupa, estas regras também podem se referir à aparência física, o que reduz ainda mais a liberdade dos estudantes, sem acessórios, sem maquiagem e sem pintar o cabelo, a não ser que seja para pintar de preto. Novamente, algumas escolas forçam seus alunos a adotar um penteado uniforme, a ponto de exigir que todos tenham cabelos lisos e perfeitamente pretos. Esta regra é traumática para muitos estudantes, que têm que pintar o cabelo se ele não for preto o suficiente, enquanto que em outras escolas eles têm que provar que a cor clara ou os cachos do seu cabelo são naturais. No entanto, os estudantes japoneses podem descansar com facilidade hoje em dia, porque felizmente para eles, estas regras estão começando a ser apontadas e podem desaparecer algum dia. Entretanto, alguns estudantes, especialmente aqueles que sofreram discriminação ou tiveram que ser expulsos da escola por não seguirem as regras, ainda sentem falta de autoestima e têm traumas profundos. No Japão, os estudantes andam a pé, de bicicleta ou de ônibus para a escola, e eles correm para lá para não se atrasarem, porque a pontualidade é uma obrigação e todos os horários devem ser respeitados. Mas eles têm que ser mais rápidos, porque antes de ir para suas aulas, eles têm que tirar os sapatos na entrada. De fato, quando chegam à escola, os alunos e todos os funcionários tiram seus sapatos e os colocam nos armários para não sujar o interior do edifício. Mas fiquem tranquilos, eles não ficam descalços pela escola. Na verdade, cada estudante tem um par de chinelos para usar, embora às vezes esses chinelos possam ficar mal vistos em seus uniformes escolares. Apesar disso, os alunos seguem esta regra, respeitando o princípio de que todos estão em pé de igualdade. Na verdade, eles estão tão acostumados a isso que alguns deles nunca conseguirão ficar descalços, mesmo se forem para o exterior para continuar seus estudos. Os estudantes japoneses estão acostumados a seguir as regras que lhes são impostas, mesmo que alguns deles não queiram respeitá-las. Mas em algumas cidades, esses estudantes podem estar sujeitos a regras ainda mais estranhas, como espirros. Não entendeu? Bom, nessas escolas, há um limite para o número de espirros permitidos nas aulas. Sim, você ouviu bem. Os estudantes só podem espirrar 3 vezes. Se isso acontecer novamente, eles terão aliviado suas narinas, mas terão que sair da sala de aula. Felizmente, as coisas estão mudando lentamente para os estudantes japoneses hoje em dia, já que cada vez mais organizações estão soando o alarme para parar de aplicar regras tão rigorosas e exageradas, como não poder espirrar à vontade. Portanto, se um dia fosse liberados espirros nas salas, os alunos poderiam fazer todos os acertos que quisessem sem ter que sair da aula depois. Desde que não estivessem doentes e não espalhassem seus germes nas aulas, estamos de acordo. Porém, temos que admitir que, devido a esta exigência estranha, os estudantes japoneses devem realmente ter pena. No Japão, os estudantes tendem a trabalhar duro na escola para alcançar o sucesso e obter boas notas. Por outro lado, alguns podem ser menos estudiosos, seja porque não passam nos exames ou porque não compareceram às aulas. Mas ao contrário dos estudantes de outros países, os japoneses não repetem de ano. É verdade, no Japão, especialmente no ensino fundamental e médio, os estudantes não repetem de ano, independente das suas notas. Eles passam o ano letivo tranquilamente, sem se preocupar com os seus resultados. No final do ano, eles passam para a próxima série. Essa é uma grande vantagem. Porém, isso tem algumas desvantagens, porque passar para a próxima série não significa que esses estudantes se sairão bem. Na verdade, os estudantes ainda podem ter dificuldades em algumas matérias, e seria muito difícil para eles entrar no ensino médio ou na universidade. Mas eles sabem que um bom nível acadêmico é necessário para o sucesso. Então eles farão tudo o que puderem para suprir suas deficiências e passar nos exames. Quem diria? Os estudantes japoneses são realmente sortudos. Depois de passar o primeiro período estudando e aprendendo as regras de boa conduta e ética, os estudantes estão se preparando para as férias de verão. Finalmente, alguns
sonham em fazer uma viagem, e outros querem ir para as montanhas ou para o campo. Mas, para dizer a verdade, esse sonho é simplesmente impossível de ser realizado, porque no Japão, as férias de verão não são como em nosso país, porque os estudantes ainda estão trabalhando. Isso mesmo, suas atividades e treinamentos esportivos continuam durante todo esse período, sem falar na quantidade de dever de casa que eles têm que fazer. Normalmente, os estudantes conseguem terminar tudo o que têm para fazer, mas ao final das férias, eles podem estar exaustos. Como pode ser chamado de férias se eles não aproveitam ela? E assim, isso não parece incomodar os estudantes, que então sabiamente voltam às aulas e retomam sua vida escolar. Como adultos, no entanto, eles não têm nada além de más lembranças de suas férias de verão. Desde 1992, as escolas japonesas têm incluído a educação sexual no currículo dos seus alunos, começando no ensino fundamental, a fim de proporcionar-lhes conhecimentos neste campo. Porém, as escolas na Terra do Sol Nascente não ensinam educação sexual como deveriam, e como é feito em outros países. Bem, as escolas japonesas continuam a fornecer aos seus alunos livros didáticos sobre educação sexual. Além disso, pode se gabar de ter imposto suas próprias normas a esses livros didáticos. No entanto, isso tem provocado críticas de especialistas. Você sabe por quê? Porque esses livros didáticos não oferecem uma educação sexual abrangente. De fato, as escolas japonesas não proporcionam aos seus alunos uma educação sexual adequada, nem mesmo sobre o corpo, reprodução, comportamentos sexuais ou problemas de saúde relacionados. Isso pode ser devido a fatores como a falta de cooperação entre escolas e organizações de saúde, ou pode estar relacionado à modéstia. Além disso, segundo especialistas, esses livros didáticos não atendem às normas internacionais. Porém, as escolas japonesas podem se orgulhar do fato de terem sido mais relevantes na educação sexual dos seus alunos muitos anos atrás. Naquela época, os adolescentes recebiam mais educação sexual e um apoio considerável através dos esforços do sistema educacional e de muitas outras organizações de saúde. Entretanto, devido aos princípios que segue hoje, a escola japonesa é considerada muito atrasada na educação sexual em comparação com o resto do mundo. Você acabou de ver como são as escolas do Japão. Fala pra gente, o que você acha de todas essas regras que acabou de descobrir? Quais foram as que mais o surpreenderam ou chocaram mais? Fala pra gente nos comentários. E, como sempre, não se esqueça de nos dar um like e compartilhar este vídeo.